Olá, boa noite, sejam então bem-vindos a mais uma edição de Sala Privada. Esta é uma edição muito especial para as mulheres. Em estúdio e como é habitual tenho o Dr. Nuno Trovão e hoje uma convidada, a doutora Amélia Almeida. Assim que está connosco, desejo-lhe uma ótima noite de quarta-feira. Venha connosco até bem perto das 22 horas. Começo então por saudar o Dr. Nuno, mais uma vez. Olá, seja bem-vindo. Boa noite, Alexandre. Boa noite. E a nossa convidada. Exatamente, a doutora Amélia Almeida. Boa noite, seja bem-vinda, doutora. Boa noite e obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos. Doutora, qual é então a sua especialidade? Doutor Nuno é conhecido na casa, a doutora Amélia foca-se em que área da saúde? Sou ginecologista e obstetra. Neste momento trabalho no Centro Hospitalar Médio Ave, em Famalicão e em Santo Tirso, em que faço a consulta de patologia do colo e também a consulta de oncologia. Fora do hospital também me dedico à saúde íntima da mulher em relação a trabalho de pavimento pélvico e mesmo a estética genital da mulher. Muito bem, ora temos alguém que é aqui das redondezas e que pode ser, a qualquer momento podem encontrar a voz, não é? Não identificando a doutora Amélia em qualquer uma destas unidades e se calhar muitas das nossas ouvintes, doutora, ao ouvir o seu nome vão se identificar. Provavelmente. E depois prepare-se, porque quando forem ao hospital vão dizer, doutora, eu via na rádio. Exato. Depois vamos ter o feedback. Ou a sua voz que é muito diferente na rádio. Acho que não. Doutora Nuno e doutora Amélia, vocês não trouxeram um tema à toa, dedicado às mulheres, porquê? Porque estamos a dias de celebrar o Dia Internacional, Mundial, é para todos, da mulher. Por isso mesmo vocês trouxeram este tema aqui à baila. Vamos falar naquilo que é a saúde, não é? Os cuidados que as mulheres devem ter, como é que se devem preocupar, como é que se devem cuidar. Eu vou lançar a bola, quem é que começa o jogo? Eu se calhar posso pegar na bola para começar. Então, em vésperas do Dia da Mulher, nós queremos focar-nos hoje no que é que devem ser as preocupações normais para cada idade, para cada fase da vida de uma mulher, isto porque também é uma forma de cumprir um dos objetivos da iniciativa global do Dia Internacional da Mulher, que este ano o hot topic é a igualdade. E a igualdade também se refere à igualdade no acesso aos cuidados de saúde, porque por vários fatores de ordem socioeconómica, cultural e política dos países, nós sentiremos menos uns, mas mais outros. Nem sempre o acesso aos cuidados ou a educação para aceder aos cuidados de saúde é como desejaríamos para as mulheres. E, portanto, cabe-nos estar sempre a ensinar e dedicados aqui mais também à nossa esfera da saúde íntima também e de uma vida sexual e íntima satisfatória. Portanto, vamos focar-nos assim. Exatamente. Por isso é que temos aqui a convidada, a doutora Exatamente. Amélia. Doutora Amélia, se calhar começamos pela tenra idade. Muitas mães e jovens poderão estar a ouvir-nos e a questão será em que idade ou há uma idade para que a pessoa faça uma primeira visita ou uma ginecologista, se preocupa com esta questão da sexualidade, na sua opinião? Não há uma idade específica para uma adolescente ir a uma consulta de ginecologia. Muitas vezes nós referimos que é importante irem após a menstruação, após a primeira menarca, se não tiverem queixa nenhuma, se não houver problema nenhum, mas é também para a adolescente se começar a sentir à vontade com a consulta de ginecologia. Não é propriamente porque haja necessidade, a partir da altura que menstrua, de ser vista todos os meses ou ser vista uma vez por ano, porque uma adolescente que menstrua, que vá tendo ciclos regulares ou irregulares e que esteja bem consigo mesma, não precisa de uma vigilância de especialidade. Agora, o fato de ir aos 12, 13 ou 14 anos e muitas vezes uma primeira consulta, nem sequer é examinada, o que se faz é falar e explicar o que vai acontecendo ao seu corpo, o que vai mudando dali para a frente, também cria nela um à vontade e também permite à adolescente muitas vezes tirar dúvidas. Uma primeira consulta, na maior parte das vezes, trata-se de uma consulta de reconhecimento, informativa. Exatamente, informativa, não há, a não ser que haja alguma queixa. Por isso, entre os 13 e os
dos 14, 15 anos será a altura ideal para fazer a primeira ainda consulta. Ainda falando em idades, doutora Amélia, também ainda para si. No entanto, o doutor Nuno pode sempre opinar. Em que idade é que nós, mães, eu falo nós, que sou mãe, devemos ter a preocupação de ter uma conversa aberta com as nossas filhas, a nível da sexualidade? Isso depende também de cada núcleo familiar. Não existem modelos completamente certos nem completamente errados. O que é importante para uma família ter a noção é que o tabu e o não falar não vai resolver problemas e pode criar problemas. Neste momento, nós o que defendemos é que a informação, e quanto mais informada for uma adolescente, melhor se pode prevenir das doenças e melhor pode desfrutar de uma sexualidade saudável. Isso é o princípio. Agora, também é importante para a mãe é uma pessoa muito importante, a mãe ou o pai ou o núcleo familiar, perceber que a adolescente é em casa, porque há adolescentes que aos 13 anos ainda não têm interesse nenhum sexual e há outras que já manifestam interesse, e tudo isso está dentro daquilo que é considerado normal. O normal é a adolescente sentir-se bem consigo mesma e desenvolvendo a sexualidade. E poder sentir uma pessoa ativa a nível sexual, por isso, seja aos 13 anos. A necessidade de uma conversa pode ser aos 10, como pode ser aos 13 ou 14 anos. O importante é estar informada, não só em relação às doenças sexualmente transmissíveis, que é uma preocupação das mães, é demonstrar o problema de não usarem proteção. Não só pelo facto de poderem engravidar, mas também pelas doenças. Mas é importante também, porque é importante a adolescente conhecer o seu próprio corpo e ter a noção que o órgão genital feminino e masculino não é um tabu, que ele existe e muitas vezes ela tem necessidade de explorá-lo, e isso não deve ser um tabu a nível das famílias, e se a mãe não se sente confortável, é importante procurar ajuda. Nesta altura, estamos no século XXI, pela sua experiência, doutora, ainda existe este receio, este medo, este mito de que as escolas até explicam, até começam cedo, logo no 6º ano, a dar ali a educação sexual, e então os pais põem-se um bocadinho de parte, não tendo estas conversas. O que é que sente? Neste momento existe um tabu a nível de maior parte das famílias, mas mesmo a nível do núcleo escolar. Porque a noção que as famílias têm, e que a maior parte da população tem, é que a educação sexual vai falar só acerca do sexo e de sexualidade, mas a educação sexual, como é programada e como está organizada a nível mundial, varia muito com a faixa etária. A educação sexual que é dada aos 6, 7 anos não é a mesma que vai ser dada aos 14, 15 anos. E aos 5 anos de idade ninguém vai falar de penetrações ou como é que são feitos. Exatamente. Não. É exatamente para isso. Para a mulher, ou o homem neste caso, saber que os órgãos íntimos são normais, é normal o seu desenvolvimento, é normal até de vez em quando sentir alguma vontade de sentir um toque diferente, sentir vontade de se tocar, mas que tem que ter cuidados também com pessoas mais velhas e com outras coisas. A educação sexual serve para as pessoas estarem mais informadas para poderem e alertarem depois para os riscos e cuidados. Como nos estamos a focar aqui no Dia da Mulher, agora estou aqui a direcionar para o Dr. Nuno, que ele tem estado muito atento. Dr. Nuno, é também nestas idades de comportamento de risco nas jovens que, infelizmente, na comunicação social surgem notícias e cada vez mais de violações. Na sua opinião, como é que as jovens, se há uma forma, se podem proteger contra este grande risco? Acha que o facto de estarmos num país como é Portugal, que até parece calmo e tranquilo, é aconselhado uma jovem a andar fora, sozinha, por exemplo, numa hora assim mais tardia, correndo o risco de... Eu acho que em Portugal já existe um bocadinho mais de evolução a nível de segurança, mas eu aqui, a parte que sei se calhar melhor dizer, seria a parte da educação. E quando falamos no abuso sexual, na violação, não me canso de repetir que e até muito a propósito do Dia da Mulher e de haver estas campanhas também feministas e de empoderar a mulher, que nos países com modelos mais progressistas de educação, por exemplo, como a Holanda, o haver educação sexual desde a infância praticamente, não é? Estes modelos mais abertos que promovem não a abstinência e o medo e a demonização da vida sexual, mas sim
preparar, dar toda a informação possível, são países que na verdade têm índices muito mais satisfatórios, por exemplo, de têm menos gravidez adolescente, menos doenças sexualmente transmissíveis contraídas, e se calhar, não sei quanto a esse de a mulher se proteger de uma violação, mas creio que sim, será melhor. Porquê? Porque o evitar educar e evitar falar sobre os assuntos deixam naturalmente as pessoas mais desprotegidas. Por exemplo, se não é falado que a sexualidade é uma parte da vida que deve ser satisfatória para a mulher e para o homem, há uma certa tendência das mulheres pensarem que são mais passivas, exatamente, e que não têm uma posição de decisão, e que quando um homem insiste, por exemplo, o rapaz insiste o momento e a hora em que quer ter relações sexuais e até decide se quer usar proteção ou não, a mulher acaba por se deixar vencer um bocado. E, portanto, é sempre importante lembrar que é fundamental explicar, neste caso às mulheres adolescentes e jovens, que há sempre poder de decisão e, portanto, elas é que devem consentir ou não, se entenderem, num ato sexual, em usar proteção, portanto, e assim estarem sempre mais protegidas, porque a gente fala disto do abuso sexual, nem sempre é naquele contexto que se pensa de ser abordada e assim todo este cenário, mas às vezes até nas relações de proximidade, exatamente, com amigos, namorados, colegas de escola, até às vezes familiares, quando falamos, este é todo um outro tema assim do abuso, para falar mais tarde, mas portanto, isto de a mulher saber que a sexualidade não é uma coisa que teve que estar escondida e que de repente se fica a nu ou mais suscetível a abuso, é combatida se a mulher se sentir na posse das suas decisões e, claro, de se proteger, evitando meios onde se possa expor mais a risco. Por exemplo, até é engraçado, há até um livro da Direção-Geral de Saúde que se pode consultar, e eu encontrei na pesquisa sobre os temas do Dia da Mulher, esse livro chama-se, até posso dizer, Emoções, Relações e Complicações, e que explica, de facto, para mulheres de diferentes idades, o que é um toque desejável, o que é uma abordagem desejável, o que é uma abordagem abusiva, o que é, enfim, uma aproximação suspeita para se poder defender. E, portanto, até aconselho a pesquisa e a leitura, porque para evitar precisamente este risco que a Alexandra está a dizer. Desconfortável. A resposta do Dr. Nuno, doutora Amélia, levou-me aqui para um outro lado que tem a ver com consentir no ato sexual nas mulheres que muitas vezes se consideram abusadas pelos próprios companheiros, parceiros na sua vida em comum. Até porque a educação, pelo menos das mais velhas, estamos aqui a pôr a faixa etária dos 40, 50 anos, elas levaram uma educação que o amor ou o casamento era uma obrigação para toda a vida, portanto, quer tivessem vontade ou não sexual, se o companheiro, o marido, o quer, elas têm obrigatoriamente na cabeça delas, as coisas, doutora, já não são bem assim, e vocês tentam alertar isso em consultório às mulheres que vos procuram? Nós tentamos alertar, mas neste momento existe, a nível do abuso sexual e do consentimento em si, e o problema é grande e não se vai conseguir resolver em 5 ou 6 anos, como estava o Dr. Nuno a dizer. Tem que se começar pela educação da base, e é difícil mudar a mentalidade de uma mulher de 60 ou 70 anos que vive naquele casamento porque sim, e é satisfatório, assim, ou ela acha que é satisfatório, não tem prazer sexual, por ela até não teria relações, mas o marido quer, e como ela até é bom com ela e tem uma boa relação, ela cede. Nós não conseguimos intervir ao ponto de dizer, olha, se calhar isto não é satisfatório e larga o casamento, porque depois tínhamos a outra problemática toda, não só do ponto de vista familiar, financeiro, não sei se seria uma mulher mais feliz antes ou depois. Estas conversas também servem para alertar quem ainda não está metida nesta faixa etária, não é? E se somos prevenção, vamos fazê-lo. Porque não ter prazer sexual, doutora, e muitas mulheres não sabem realmente o que isso é. Nunca tiveram, não conseguem saber o que é um orgasmo, mas assim se vão levando e se vão deixando estar. Qual é o conselho da doutora para as mais jovens, que ainda estão muito a tempo de tentarem descobrir por si, ou em parceria com alguém, ou sozinhas, obviamente, valorizando-se como ser humano, como mulher?
Essa parte agora a parte das mais jovens está-se a alterar um bocadinho, mas isto tem, e depois entramos exatamente no outro campo, que é no campo... Mas nós estamos aqui a jogar à bola, não sei se já estamos em campos. Aqui entramos no campo do cinema, do Facebook e tudo isso, em que as pessoas acham que a sexualidade tudo corre, e é o que acontece muitas vezes com os adolescentes, acham que tudo corre às mil maravilhas, que os orgasmos são simultâneos, que tem que ter orgasmos vaginais, orgasmos clitorianos, acham que isso tem mesmo que acontecer, porque nos filmes acontece, porque é tudo muito bonito. Os vídeos do YouTube acontece, e se isso não acontece é porque há algum problema com elas. Isso é uma educação que tem que ser feita e que tem que ser explicada às mulheres e aos homens, que a sexualidade não é aquilo que vemos nu e cru. Exatamente, nem é penetração, nem é só orgasmo. Existe um todo para a sexualidade, e o prazer vai-se buscar em várias formas. Isso é uma coisa importante, é não ter só aquele objetivo de eu tenho que ter um orgasmo vaginal, tenho que ter um orgasmo ao mesmo tempo que o meu parceiro, senão isso não perturba quando eles estão com esse pensamento, não é prejudicial estar ali com aquela... Agora não estou, não é? Estou aqui a pensar, tem que ser. Não há script, não há só um guião, não há só um script, não há só um guião. A maior parte das adolescentes querem seguir aquele guião, porque segue-se aquele guião no penteado, na forma como nos vestimos, como andamos, por isso exatamente. O guião, se for igual ao guião, será perfeito, quando não é. E depois vem a desilusão. Ficam desiludidas e acham que é engraçado, porque as mulheres estão a mudar. Uma doutora, eu tenho um problema, doutora. Acham que o problema é delas. Acham sempre um problema gravíssimo. Acham que o problema é delas e que não conseguem, porque têm algum problema, e depois isto gera tudo. Na relação seguinte estão mais estressadas e a bolinha vai crescendo. E a bola vai crescendo, é. Por isso é que vocês também têm esta função no Sistema Nacional de Saúde, desta abertura em conversas de consultório, que podem ser procuradas por doenças que nesta altura as pessoas o fazem e que depois às vezes se direciona aqui quando ela manifesta esta queixa aqui exposta pela doutora Amélia, não é? Quando a paciente se queixa, olha, mas eu até nem sei o que isso é, nunca senti, e aí a doutora vai certamente explicar como aqui o fez em rádio. Neste momento o Centro Hospitalar Médio Ave é dos poucos hospitais a nível público que está com uma consulta de sexologia. Isso tem é uma ótimo. Consulta que nós podemos referenciar, mas os próprios clínicos gerais da zona, da área, podem fazer referenciação à consulta de sexologia, que é uma coisa que está pouco divulgada, mas que é dos poucos hospitais públicos que neste momento têm uma consulta em aberto. Meninas, ficou a dica, não é, doutor? Muito bom. E sim, doutor. Aproveitava para voltar aqui ao campo, porque há bocado falamos já numa idade mais avançada, adulta. Há bocado colocamos esta pergunta, qual é a idade de começar, e a perguntar agora, portanto, por exemplo, para as mulheres depois, não sei se para terminar, mas por exemplo, assim, alguns marcos importantes, por exemplo, depois do último filho ou depois da menopausa, quais são as preocupações normais que as mulheres ainda devem lembrar-se e para procurar, através de médico de família, na consulta das especialidades na ecologia, o que é que deve ser assim? Doutora Amélia, a bola é para si, não é para mim. Ele está a olhar para mim, mas é para si. Eu costumo dizer que a mulher, o homem também, mas a mulher é toda hormonas. A nossa vida é muito gerida pela hormona, porque é gerida pela parte em que menstruamos, e quando menstruamos existe toda uma alteração no corpo da mulher e no desejo da mulher, e altera-se. Existe outra bomba hormonal, que é na altura em que engravidamos, que a mulher fica alterada e tanto a nível do corpo, mesmo a nível de sentimentos, de emoções, também fica completamente alterada, e depois temos a menopausa, que é quando deixamos de ter hormonas. Por isso nós, por mais educação que haja e por menos biológicos queremos ser, a hormona, somos seres biológicos. A hormona gera muito a vida da mulher, não é? E a história da vida de uma mulher. O grande problema, a grande diferença que estamos a ter agora é no pós-menopausa, e deu-se aqui uma alteração em poucos anos que está a ser difícil, tanto para os profissionais de saúde como para a própria mulher se adaptar a ela, porque nós tínhamos uma mulher pós-menopausa há 20 ou 30 anos, que grande parte delas eram viúvas, ou os maridos estavam emigrados, e ficavam no seu fim, podíamos era assim dizer, era o seu fim, e agora não. A nível sexual, muitas delas eram domésticas, também não tinham próprio trabalho, e neste momento temos mulheres que entram na menopausa, que são mulheres ativas do ponto de vista profissional, são mulheres que têm os maridos ao lado. E do ponto de vista sexual, elas também o querem ser. E por isso querem ser também, como são no emprego, também querem continuar a ser do ponto de vista sexual e do ponto de vista físico.
Quando falamos em terminar rastreios ou alterar os rastreios pós-menopausa, neste momento nós não podemos falar nisso, porque a promoção da saúde não tem a ver só com a prevenção da doença. Nós temos que promover o bem-estar da mulher mesmo após a menopausa. E daí que hoje tanto se fala tanto destas terapêuticas hormonais, hormonas bioidênticas, porque as mulheres também querem ficar jovens durante mais tempo. Fala-se muito de tratamento de incontinência urinária, rejuvenescimento genital, porque a mulher quer continuar a ser ativa e quer continuar jovem, independentemente do BI ter os 50, os 60. Mas continuar jovem quer continuar a sentir-se bem com ela própria, Exato. quer continuar tanto do ponto de vista físico como na intimidade a sentir-se bem com ela própria, o que muitas vezes após a menopausa não acontece. O que acontece é que com a diminuição das hormonas, a libido muitas vezes desce, Exato, cai desaparece. um bocadinho, é a secura vaginal, é a dor durante as relações, tudo isto dificulta o que era muito. para ser começa a ser uma dificuldade Exato. e até um trauma. E elas questionam-se muito algumas vezes porque é que as mães não se queixarem, porque é que nesse momento as filhas se queixam. As filhas se queixam. São exatamente. outras gerações. São outras gerações e é outra dinâmica familiar, porque também os maridos neste momento, da mesma forma que a esperança de média de vida aumentou para as mulheres, também aumentou para os homens e temos uma vida muitas vezes de 20 e 30 anos pós-menopausa, que é uma sexualidade que tem que ser reaprendida, é voltar um bocadinho... É uma sexualidade ligeiramente diferente, mas costuma-se a dizer, e agora falando aqui sexualidade de amor, que ela não tem limites, o amor em qualquer idade. Pode-se amar aos 80, doutor, aos 100, não tem que haver uma relação sexual, porque há muitas formas de podermos ter prazer sem ser com a relação sexual. Isto sai aqui do campo, Exatamente. mas dentro do campo que a dentro bola... do campo da intimidade. Da intimidade, não é? Que é? Porque a vida não acabou nos afetos. Exatamente. Para essas pessoas que entraram nessa fase. E da sexualidade não genital. Sim, mas exatamente. a diferença, antigamente, seria mais fácil explicar isto a uma mulher. Agora, explicar a uma mulher que vai ao ginásio, que teve uma vida sexual satisfatória, bastante satisfatória. E muito ativa até ali. Que vai passar para a vida dos afetos e vai deixar de ter aquela satisfação que tinha, que gostava tanto, às vezes... Isso pode levar a uma depressão, no caso da mulher? Ela ficar depressiva? Fica porque sente-se envelhecer num todo. E o envelhecimento num todo torna as mulheres muitas vezes mais tristes. Ora, portanto, é um processo para fazer uma adaptação, não é? Isso deve ser um trabalho aqui do Dr. Nuno, não é? Parte psicológica. Não, mas também aqui da ginecologia, porque lá está esta, por exemplo, a possibilidade da terapêutica hormonal de substituição após a menopausa, claro, pesando os riscos, os benefícios, etc. Mas isto para as mulheres estarem atentas que não há idade limite, era esta a conclusão que se calhar podíamos chegar, não há idade limite para se preocupar não há idade limite. E se estiverem sempre em sintonia connosco aqui na cidade hoje, se procurarem a doutora Amélia no espaço onde ela se encontra, o doutor Nuno, também Clínica Marcadamente, eles de boa vontade vos ajudam, não é? E sempre orientados, esta pergunta é para os dois, a orientação é importante. Seja em que idade for, seja no início da adolescência, como dissemos logo na idade dos primeiros quase a entender as primeiras palavras das crianças, não ter tabus, e estamos a falar das meninas e dos meninos, mas como dia da mulher, eu recordo-me perfeitamente das mães nunca chamarem as coisas pelos nomes. Exatamente. E depois quando chegamos ao infantário e dizem é uma vagina, e a pessoa chega à casa e diz, mãe, o que é Virgínia? É verdade. E depois começam-nos a corrigir. Mãe, afinal isto não é o pipi. Exato. Isto é... E depois há a idade das mães também estarem atentas aos problemas das filhas mulheres, portanto nunca se para de abordar o tema. E agora assim, já estamos aqui isto é o que eu digo, nós podemos estar aqui, depois doutores, temos que terminar, eu já percebi, estou a olhar aqui para o relógio. Eu dizia mesmo para finalizar com a doutora Amélia, quais são as doenças, as principais, que neste momento mais afetam as mulheres em Portugal? Só para finalizar, isto assim de uma forma... As doenças do foro ginecológico. Sim, claro. O foro ginecológico, neste momento, assim, o grande flagelo é o cancro da mama. É o grande flagelo. Nas adolescentes, são as doenças sexualmente transmissíveis, que estão a ter novamente um crescimento, não só a nível de Portugal, mas a nível europeu, estão a voltar a florescer, muito, não pela falta de informação, mas pela falta de cuidado dos adolescentes, porque sabem, o excesso de informação também muitas vezes dá nisto, como sabem que há tratamento, estão a facilitar um bocadinho.
E isso é o grande flagelo agora das adolescentes e também nas pós-menopausas, porque neste momento temos casais que estão divorciados ou que estão viúvos, que como acham que já têm 50 ou 60 anos, que nessas idades não há doenças sexualmente transmissíveis e não estão a usar proteção. E continua a haver. Houve um tema que escapou e que eu acho que ainda vamos mesmo a tempo de pegar nele, que o Dr. Nuno, estávamos aqui em conversa em off e dizia, eu acho que não há em Portugal, e a doutora Amélia disse, há em Portugal, que tem a ver com a mutilação. Exatamente, a mutilação genital, é complicado a mutilação de se falar, genital mas feminina, é importante lembrarmos. Que é uma prática puramente só religiosa, não há nenhum benefício médico, isto é um dado, e eu achava que para programadores não traríamos assim tanto, porque em Portugal não lidaríamos com essa realidade, mas sim, há algumas comunidades... A comunidade guineense que ainda continua a praticar alguma mutilação genital. Aqui em Portugal. Principalmente na nossa capital, doutor. Exatamente, Lisboa e Setúbal são assim os grandes centros. Uma mensagem para estas mulheres que nos possam estar a ouvir, que é que elas podem fazer para se defenderem daquilo que vem do país, mas elas estão num país livre. E da cultura. E da cultura, não é? É complicado conseguir resolver um problema porque há 4 ou 5 anos atrás saiu uma lei que tornou a mutilação genital em Portugal um crime. O que aconteceu foi que passou-se a fazer nas férias da Páscoa e nas férias grandes nos próprios países. E já não há nada a fazer. E não havia nada a fazer. O outro grande problema é que muitas vezes não são os pais que querem fazer a mutilação, são os avós ou os tios. Tem a ver mais com uma educação a nível da própria comunidade e do que propriamente... E daquela cultura que eles acham que tem que ser, porque não podem fugir àquilo, não é? E quando encontrarmos alguém que precisa de ajuda, tentar perceber também a dinâmica daquele casal. Não podemos dizer àquela mulher que vamos desfazer o que está feito, porque depois ela pode chegar a casa e o marido ou a avó ou a tia podem voltar a fazer. Por falar em ajuda, nós temos aqui, portanto, um meio em Portugal onde as mulheres vítimas, até mesmo de violência, num todo, não é? Pode ser, aqui estamos na sala privada, mas pode ser violência num todo, onde elas se podem proteger à PAV, certo? Sim, portanto, em Portugal, em termos de violência doméstica e violência de género contra a mulher, tem progredido bastante. Portanto, há desde as associações com maior anonimato, com menor anonimato, porque depois chega à parte da denúncia, e antes da denúncia, que é um crime público. Os papéis, que era aí que eu queria chegar, se a pessoa tem receio de chegar à PAV, em consultório, com qualquer um de vocês os dois, e para finalizarmos, como é que uma vítima, e porque estamos a falar de um tema, Dia Mundial Internacional da Mulher daqui a dias, como é que as mulheres se podem tentar... Eu diria assim, para fechar, falar sempre, falar com alguém, porque toda a parte de que as pessoas podem recear complicações judiciais, o processo, retaliação por parte do abusador, isso é tratado em tempo próprio, vai ter que ser tratado, porque pelo menos para os profissionais é uma obrigação legal fazer a denúncia, mas antes de chegar a essa parte há toda a promoção da vítima, que passa pelo serviço social, por potenciar a parte da família saudável e protetora, os cuidados médicos e de saúde para se evitar consequências a nível de saúde dos abusos, etc. Portanto, falar sempre, seja na APAV, seja com médico de família, com médicos ginecologistas. Elas acabam por estar seguras. Exatamente, já há a estrutura. Doutora Amélia, na parte do seu consultório, como é que elas se podem sentir à vontade para abordar este assunto consigo? Também é um bocadinho falando, porque sem falarem também nós não conseguimos chegar, até muitas vezes podemos desconfiar, mas entre a desconfiança e chegar lá vai uma grande distância. Falar é meio caminho andado. É pelo menos, ou então dar uma abertura para... Exatamente. Ora, e já para a despedida, as mensagens que eu peço sempre, a mensagem para as mulheres, a da doutora Amélia e depois a do Dr. Nuno, e rematamos aqui muito assunto de hoje, que vai estar assim na linha da frente durante as próximas semanas. Ou espero durante anos, mulheres, cuidem-se. Basicamente é um bocadinho isso, é fazer os rastreios que estão indicados pela Direção-Geral de Saúde, mas não pensar na saúde da mulher neste momento, não pensar só a nível de prevenir ou rastrear a doença, é promoção de saúde e de bem-estar para a mulher. Acho que a mulher tem que começar a pensar muito no seu bem-estar. Muito bem, eu acrescento só que neste Dia Internacional da Mulher, aproveitem as mulheres e homens e divulguem, entre outras mulheres, toda esta informação que falámos aqui, que procurem a campanha Dia Internacional, da procura da igualdade e, em especial, nos cuidados de saúde.
Muito bem. E eu, antes de me despedir, lembrar que tenho um e-mail disponível, se for útil para vocês neste tema ou noutro tema qualquer, salaprivada@clinicamarcadamente.pt, letra minúscula, tudo junto. Quero agradecer aos convidados, Dr. Nuno, Doutora Amélia, tenham um bom fim de noite e Sala Privada volta daqui a 2 semanas, como é habitual. Tudo bom para vocês. Boa noite, obrigado. Quanto a si, até amanhã.